O véu da noite, espesso como a tinta, engolia a pequena vila de Silente e voltou. As únicas interrupções na escuridão eram as janelas amareladas das poucas casas, testemunhas silenciosas do terror que se escondia em suas sombras. Eu, Elias Thorne, um investigador paranormal, conhecido por minha relutância em acreditar em fantasmas e criaturas da noite, estava ali a contragosto, a pedido desesperado do xerife local, um homem magro e suado chamado Brad. Elias, você precisa ver isso, Brad implorou por telefone, a voz trêmula. Coisas horríveis estão acontecendo aqui. Pessoas estão desaparecendo, gado está sendo encontrado mutilado. E a floresta, ela está diferente. Mais escura, mais fria. Inicialmente, atribuí tudo a boatos e paranoia, mas o tom de Brad, misturado com a urgência em seus olhos quando me encontrou na entrada da vila, me convenceram do contrário. O local estava envolto em um medo palpável, um silêncio opressivo que só era quebrado pelos rangidos ocasionais das tábuas soltas das casas e o uivo distante de um coiote solitário. A primeira vítima, Sarah Jenkins, desapareceu há 2 semanas. Era uma jovem solteira que morava sozinha na extremidade da vila. Sua casa foi encontrada revirada, mas nada foi roubado. A única pista era uma marca estranha, como uma garra cravada na porta dos fundos. Depois vieram John Peterson, um lenhador robusto que nunca se separava de seu machado, e Mary Ozen, uma viúva idosa que vivia sozinha com seus gatos. Todos desapareceram sem deixar rastros. Suas residências, como a de Sarah, foram achadas intactas, exceto pela mesma marca sinistra nas portas. Com Brad, começamos nossa investigação na floresta, o local onde todos os desaparecimentos pareciam convergir. O ambiente, que antes era vibrante e cheio de vida, agora parecia respirar escuridão. As árvores, antes altas e imponentes, contorciam-se, seus galhos nodosos se estendiam como dedos esqueléticos. O cheiro da terra úmida, outrora reconfortante, tornara-se sufocante, misturado com o odor metálico e nauseante que causava arrepios. Brad apontou para o chão, onde pegadas irregulares, muito grandes para serem humanas ou de animais conhecidos, se afundavam na lama. Veja isso, Elias. Ninguém sabe o que fez isso. Os moradores dizem que é o Devorador, uma criatura lendária que se esconde nas sombras e se alimenta de almas. Rolei os olhos, mas a curiosidade, combinada com a angústia de Brad e o medo silencioso sobre a vila, me obrigou a seguir em frente. Pegamos lanternas e nos embrenhamos na mata escura, a esperança sendo a única luz que nos guiava. O silêncio era tão profundo que os próprios passos soavam ensurdecedores. Cada sombra, cada farfalhar de folhas, fazia meu coração disparar. Mais adentro, encontramos o que parecia ser o covil da criatura. Uma clareira circular, o chão coberto de ossos e pedaços de roupas rasgadas. No centro, uma pedra enorme, coberta por uma substância escura e pegajosa. O rastro da garra, maior e mais profundo do que antes, estava gravado na rocha. Brad, pálido como a neve, gaguejou. É aqui que elas desapareceram. É onde o Devorador as arrastou. Ajoelhei-me, examinando os restos mortais. A maioria dos ossos parecia ser de animais, mas alguns eram claramente humanos. A substância escura e pegajosa lembrava uma resina com odor forte e repugnante. A curiosidade investigativa me dominou. Precisava saber o que era, o que estava acontecendo. Precisava descobrir a verdade sobre o terror que se escondia no escuro, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio inferno. Decidimos pernoitar na mata, armados e preparados para o pior. Montamos acampamento perto da clareira, aterrorizados, mas determinados a desvendar o mistério. O sol se pôs, engolido pelas árvores, e a escuridão da noite nos envolveu novamente, mais densa e sufocante. As sombras dançavam, distorcendo formas e atiçando o medo já latente. Brad, tremendo de frio e medo, tentou acender uma fogueira. As chamas projetavam silhuetas sinistras que se moviam nas árvores, criando figuras grotescas que pareciam nos observar. Estava tenso, os sentidos aguçados a cada ruído, a cada movimento. Me sentia aterrorizado. Você não acredita em nada disso, não é, Elias? Perguntou, a voz rouca. Não sei mais em que acreditar, respondi. Sempre fui cético, mas o que vemos aqui é inexplicável.
Há algo errado nesta floresta. Algo muito errado. O tempo passou lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. O silêncio era quebrado apenas pelo crepitar da fogueira e o farfalhar ocasional das folhas. Então ouvimos um som, um rosnado gutural, baixo e ameaçador, vindo das profundezas da mata. Nossos corações dispararam. Brad pegou sua espingarda, a mão tremendo. Segurei a lanterna, a luz fraca tremeluzindo. O rosnado repetiu-se, mais próximo. E então vimos, nas sombras, duas esferas brilhantes vermelhas, como brasas, nos observavam. Olhos. Olhos terríveis pertencentes a uma criatura inimaginável. Era alta, com pelo escuro e espesso, garras afiadas como navalhas e presas que se projetavam da boca. A forma monstruosa, uma combinação de lobo e demônio, revelou músculos proeminentes e força bruta palpável. Brad atirou. O estrondo ecoou na floresta. A criatura rosnou de dor, mas não caiu. Avançou mais, furiosa. Atirou novamente, acertando-a no ombro. O monstro cambaleou, mas continuou avançando. Atirei-me na frente de Brad, usando a lanterna como arma. A criatura atacou, suas garras rasgando minha jaqueta. Gritei de dor, mas agarrei-me a ela, tentando retardar seu avanço. Brad aproveitou a oportunidade, recarregou a espingarda e atirou novamente, acertando-a no peito. A criatura soltou um uivo agonizante e recuou, sumindo nas sombras. Elias, você está bem? Perguntou, correndo para mim. Estava coberto de cortes e machucados, mas vivo. Estou bem, respondi, respirando com dificuldade. Examinou as marcas da criatura em meu braço e se chocou ao ver o rastro da garra na pele. Está te transformando, sussurrou. Te contaminando. Precisamos sair daqui. A entidade parecia tentar nos marcar. Precisava entender o que acontecia, desvendar o mistério da floresta. Tentamos deixar o local, mas a escuridão nos perseguia. A cada passo, o ambiente se tornava mais traiçoeiro. Percebemos que estávamos perdidos. A mata parecia mudar constantemente, os caminhos se contorcendo em armadilhas mortais. Então vimos a cabana, velha e dilapidada, escondida nas profundezas da floresta. Uma luz fraca emanava de suas janelas. Talvez haja ajuda lá dentro, disse Brad, a esperança brilhando em seus olhos. Hesitamos. Algo terrível habitava o local. Mesmo assim, estávamos perdidos, feridos e exaustos. Precisávamos de abrigo. Com as armas em punho, nos aproximamos. A porta rangeu ao abri-la. Dentro, a luz fraca de uma lamparina revelou um interior empoeirado e desordenado. No centro da sala, uma mulher idosa de cabelos brancos e olhos penetrantes estava sentada em uma cadeira de balanço. Observava-nos com um sorriso enigmático. Bem-vindos, meus filhos, disse, a voz rouca e misteriosa. Estava esperando por vocês. Brad e eu trocamos olhares de surpresa. Guardiã? Perguntou, desconfiado. Sim, respondeu. Protejo esta floresta. E nos últimos tempos, ela tem sido ameaçada. Por quê? Indaguei, ainda me recuperando. Devido à criatura. O Devorador. Está aqui há séculos, alimentando-se da energia do local e daqueles que ousam entrar em seu território. Está se fortalecendo, mais ousado. E agora, está interessado em você, Elias. Apontou para o rastro da garra em meu braço. Quer que você se junte a ele. Que se torne parte da escuridão. Mas pode resistir. Pode lutar. Contudo, precisa saber a verdade sobre ele e sobre esta floresta. A guardiã explicou que o Devorador era uma entidade antiga, uma manifestação do mal que se alimentava do medo e da escuridão. Era atraído pela dor, violência e morte. O local era seu domínio, e a vila, um rebanho fácil. Sarah, John, Mary e todos os outros eram suas presas. Guiou-nos por livros e artefatos antigos, revelando a história da floresta e do Devorador. A verdade era sombria e terrível, mas era nossa única esperança.
Ensina-nos sobre rituais para enfraquecer a criatura e expulsá-la. O tempo passou enquanto aprendíamos. De repente, ouvimos um barulho. A porta da cabana se abriu, e a criatura estava lá, sua sombra enorme preenchendo a entrada. Veio buscar você, Elias, disse a guardiã, firme. Agora é hora de fazer sua escolha. O monstro rosnou e avançou, olhos vermelhos fixos em mim. Brad levantou a espingarda, mas a guardiã o impediu. Não. Não pode ser morto dessa forma. Precisamos do ritual. Elias deve fazer o que sabe. Estava aterrorizado, mas tinha responsabilidade de parar aquela criatura, salvar a vila e a mim mesmo. Olhei para a guardiã, que assentiu com um sorriso encorajador. Sabia o que fazer. Peguei as ervas e artefatos que ela me deu e comecei o ritual. Enquanto falava as palavras antigas, a criatura rugia e atacava. Brad e a guardiã me protegiam, lutando contra o monstro enquanto a energia do ambiente pulsava ao meu redor. A cabana tremia, a escuridão se intensificava. Ao terminar o ritual, uma luz brilhante explodiu. A criatura gritou de dor, seus olhos vermelhos diminuindo. Recuou, sua forma se desfazendo em sombras até desaparecer. O silêncio voltou, mas diferente. Um silêncio de alívio e esperança. A guardiã sorriu para mim. Conseguiu. Salvou a floresta. E assim, passamos a noite na cabana. Na manhã seguinte, voltamos para Silente voltou. A vila estava calma, a névoa dissipada. O terror parecia ter ido embora com a criatura. Apesar do ocorrido, não estou livre do medo. A floresta continua ali, e a escuridão ainda espreita. Sei que, em algum momento, o devorador pode retornar. Mas agora sei que não estou sozinho. E mesmo que o terror se esconda no escuro, estarei preparado para enfrentá-lo. Aprendi a lutar contra a escuridão e sei que posso vencer.